tarde, galerinha, tudo bem com vocês? A tia espera que sim. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Então pega o livrinho integrado e vem juntinho com a tia fazer a nossa interpretação de texto, tá bom? Vamos lá? Página 102 está assim: uma horta em casa. Que tal preparar uma refeição com legumes e verduras fresquinhas? Você mesmo pode fazer uma pequena horta na sua casa, sem precisar de muito espaço. Alface, almeirão, beterraba, cenoura, tomate, couve-flor ou rabanete podem muito bem ser plantados em vasos ou latas vazias. Caixas de madeiras e jardineiras também servem para plantar isso, tá? Seja qual for o recipiente escolhido, ele tem que ter no mínimo 30 centímetros de altura. Para que as raízes das plantas possam se desenvolver direitinho, também tem que ficar num lugar onde receba a luz do sol de manhã. Em vasos menores dá para plantar cebolinha, hortelã, salsa e outros temperos. As sementes você pode encontrar em lojas de jardinagem. Na hora de plantar, coloque algumas pedrinhas no fundo dos vasos para que a terra não escape pelos furos. Encha-os de terra, distribua as sementes e cubra-as com camada fina de terra. Por último, umedeça bem todo o vaso. Se, quando surgirem os primeiros brotos, você perceber que elas vão ficar apertadas, retire algumas mudas com uma colher e plante-as em outro lugar. Regue a terra todos os dias. No finalzinho da tarde, tire os matinhos que aparecerem. Logo as suas plantas estarão prontinhas para virarem salada. Viu que legal? Então vocês podem ter uma hortinha em casa. É muito simples, né? Só tem que ter cuidado, né? Cuidar delas bem direitinho. Então vamos lá? Página 103. 1. O texto propõe o preparo de uma refeição com legumes e verduras fresquinhas. Assinale um X a sexta em que os vegetais parecem estar fresquinhos. Vocês irão marcar um X aí onde mostra os vegetais fresquinhos. 2. Texto, uma horta em casa, está divididas em partes. Quantos parágrafos há nesse texto? Lembra que a tia falou? Cada ponto, parágrafo, vocês irão contar, tá bom? Li lá o texto, fui lendo, ouvi lá um pontinho final, ou seja, um ponto e continuei o texto em outro parágrafo. Se chama ponto parágrafo, tá? Então, aí nesse texto, quantos parágrafos tem? O que vocês acham? Só vocês irão lá contando, tá? Aonde cada pontinho, ponto final está, tá bom? E que continuou o outro parágrafo, aí vai ter um pontinho, mais outro parágrafo, outro pontinho, mais um ponto, e assim por diante, tá bom? Fique por dentro. Cada parte do texto é chamada parágrafo, que é indicado deixando um pequeno espaço entre a margem esquerda da folha e o início do texto. Então, muito fácil. Mais uma dica, né? Então, quando vocês verem o pontinho, né? E vocês verem que o texto continuou e ele deu um espacinho lá no lado esquerdo da folha, ele deu um espacinho, é um parágrafo, tá bom? Vamos lá. O que o texto ensina a fazer? Vocês irão responder. 4. Copie o parágrafo que ensina o que fazer na hora de plantar. Qual o parágrafo que está ensinando como que vocês têm que fazer na hora que está plantando? O que vocês têm que fazer para plantar, tá? Direitinho e dar certo. E depois, na página 104, nós temos assim o número 5. Assinale a imagem que mostra os primeiros brotos da planta. Lá quando a plantinha está começando a nascer. 6.
Escreva abaixo de cada figura as palavras do quadro. Então, vocês irão preencher aí na linha. Cuidar, ver crescer, comer e plantar, tá? Vocês irão escrever na linha. Na página 105, nós temos os verbos. Tia, o que é verbo? Verbo é tudo aquilo que indica ação. Por exemplo, o que a tia está fazendo agora com vocês? A tia está falando, não é verdade? Então, falar é um verbo, é uma ação que a tia está fazendo. Por exemplo, vocês estão o que agora? Estudando. Então, o verbo estudar é uma ação, é o que vocês estão fazendo, tá bom? Se vocês estiverem brincando, então o verbo brincar é uma ação que vocês estão fazendo, tá bom? Correr, andar, falar, brincar, tá? Todas as ações são verbos, tá? Então vamos lá. Está assim: palavras que indicam a ação, verbo. Observe a cena. Escreva palavras que indicam ação para descrever o que as pessoas estão fazendo. As crianças. Quais são as ações que as crianças estão fazendo? Aí você vai escrever. E os adultos? O que eles estão fazendo? Tá? As palavras que indicam ação são classificadas como verbo. Então, todas as ações que fizemos é o quê? São verbos, tá ok? Não se esqueçam disso.